Educação inclusiva não é sobre privilégios, é sobre dar oportunidade para cada criança dela explorar a capacidade e o potencial que ela tem. Eu vou contar algumas histórias que eu passei quando eu era criança, e era uma época que a gente não falava de empatia, professores se adaptarem, não existia isso. Os poucos professores que apoiaram foram professores que apoiaram porque eram boas pessoas, porque isso não estava no conteúdo programático. Eram professores que tinham a inclinação para ser mais humanos e empáticos. E isso sempre tem, e hoje, sem sombra de dúvida, existe mais desse tipo de pessoas do que na escola nos anos 90. Hoje esse assunto é mais fomentado, é mais informação, e a gente sempre precisa trazer isso. Porque eu lembro que eu ia muito mal em redação, porque eu tenho a coordenação motora ruim e meu cérebro pensava muito rápido. Então eu engolia algumas palavras, entre raciocinar e escrever, eu pulava algumas palavras e algumas frases ficavam fora de contexto e sem sentido nenhum. E aí minhas notas em redação, em tudo que eu precisava escrever, história, geografia, eram muito ruins, mesmo eu sendo um cara predominantemente de humanas. Em matemática, física e química, eu realmente tive mais dificuldade de aprendizado, mas nessas matérias de humanas eu gostava, eu tinha inclinação, eu tinha minha zona de talento ali dentro, e mesmo assim eu ia mal. Até que um dia a minha mãe começou a falar: mas e se ele fizer a prova no computador da escola, porque ele pode escrever? Porque o que acontecia? Além de eu engolir algumas palavras, a letra era muito feia e os professores também não se esforçavam para ler. Então, como eles não conseguiam entender, eles interpretavam que estava errado. E às vezes nem corrigiam o conteúdo em si e ninguém me chamava. Eu sempre falava: olha, eu sei que minha letra é muito feia, mas se você quiser eu leio a resposta para você e tal. E não existia essa abertura. E ali, quando eu comecei a fazer as redações no computador, quando eu comecei a fazer algumas provas no computador, era uma época que a gente não tinha tablet, tinha mal um acesso à internet. Eu fazia na secretaria do computador ali, com o pessoal supervisionando, e as minhas notas saíram de 3, 4 para 7, 7,5, 8, simplesmente com essa possibilidade. Aí eu te pergunto o seguinte: naquela época isso era vista por alguns diretores, alguns professores como um privilégio, mas eu tô tomando o espaço de alguém ou eu só tô colocando toda a minha capacidade à prova e tirando uma dificuldade de coordenação motora? Era uma dificuldade muito mais de coordenação motora, de velocidade de escrita, do que cognitiva. Então, assim, primeiro que a escola não é uma competição de quem é melhor que alguém, é uma avaliação que a gente faz para a gente melhorar. Então, eu não via sentido. E até hoje, muitas coisas básicas são questionadas assim: não, mas isso aqui é um privilégio. É um privilégio? Está tomando o espaço de alguém? Está deixando de ter mérito? Porque eu não deixei de estudar. Pelo contrário, isso me deu mais entusiasmo, me deu mais ânimo. Eu falei: cara, agora eu estou indo bem, eu tenho mais motivo para ação, motivo para estudar. Eu dei uma empolgada. E isso foi praticamente no ensino médio. E aí eu aprendi a estudar de verdade na faculdade. Mas aí já tinha mais recursos, já tinha notebook, já tinha outros fatores e era muito mais fácil esse acesso na faculdade pela tomada de decisões dos coordenadores de curso, por exemplo. Os coordenadores de curso da faculdade que eu fiz, de todas as faculdades que eu passei, eram muito mais cabeça aberta do que os diretores da escola que eu frequentei, de todas as escolas que eu frequentei. Então eu também tinha mais liberdade para expressar minha opinião, eu já tinha mais maturidade pela idade. E aí eu pergunto: a educação inclusiva, ela não tem que tirar o espaço de ninguém, mas ela tem que dar um espaço para quem não teria em condições naturais. Porque por causa de um transtorno, de uma deficiência, a pessoa já está atrás na vida, já está atrás no sentido de nível de partida, já está atrás no sentido de uma dificuldade maior. Será que a gente não pode remover esse obstáculo para sim trazer equidade e um pouquinho de justiça para quem tem a vida já mais difícil? Essa é a minha pergunta. Então, assim, a gente vive num país que ele já é desigual por natureza, por vários princípios, mas se a gente puder, de alguma forma, tirar esses obstáculos ou reduzir eles, sem tirar o espaço de outras pessoas, sempre vale a pena para descobrir o potencial individual de cada um e o potencial individual de cada ser humano. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é imenso e infinito.
Valeu, tamo junto. Comenta aqui embaixo uma situação que você passou na escola dos anos 90.